Olá, povão, tudo bem? Olha, não tá no gibi a quantidade de gente que já me pediu para fazer vídeos sobre autismo em mulheres. E é um tema muito complexo, né? Que eu tenho muito cuidado para poder fazer. Mas tem um estudo aqui muito legal que eu quis trazer para vocês, que é o seguinte, que é trazendo recomendações para pessoas que vão fazer o diagnóstico de mulheres com casos mais leves, mais sutis, né? Autismo mais leve, em geral que vai fazer uma avaliação mais tardia de autismo, não em crianças, né? Que é uma demanda de muitas pessoas. Muitas mulheres são subdiagnosticadas, né? Que não são avaliadas de maneira adequada ou sequer são avaliadas, né? Porque o seu caso muitas vezes é subestimado e elas chegam à vida adulta sem diagnóstico, né? Também acontece com homens, mas com mulheres isso é mais relevante, porque existe toda uma estrutura social, né? Que faz com que a gente acabe olhando mais para os meninos. Então a gente precisa olhar com bastante cuidado para esse caso do autismo feminino, e essas recomendações que eu vou trazer aqui para vocês trazem diretrizes muito importantes para esse diagnóstico, para quem vai fazer esse diagnóstico e a diferenciação, né, desse diagnóstico de outros diagnósticos, de outros transtornos psiquiátricos que muitas vezes causam confusão. Então esse é o tema que eu vou trazer para vocês. Espera aí a vinheta. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento pelo Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo o autismo em práticas baseadas em evidências e faço esse trabalho aqui de divulgação científica. E esse estudo aqui, gente, é um estudo muito interessante, eu quero mostrar para vocês. Olha aí na tela o estudo, né? Eu vou falar que o título é em português, a tradução livre, né? O diagnóstico positivo e diferencial de autismo em mulheres verbais de inteligência típica, um estudo Delphi. Ele é um estudo bem recente, de 2022, e traz recomendações muito interessantes. Deixa eu explicar para vocês como é que foi feito esse estudo. Eles pegaram 20 especialistas em diagnóstico de mulheres, né, de 7 países do mundo. Quer dizer, eles fizeram assim a supra-sumo, a nata da nata, pessoas que realmente manjam muito, que são clínicos muito experientes, que são pesquisadores. Eles falaram o seguinte: olha, você vai dar uns conselhos aí para a galera que vai trabalhar com diagnóstico de mulheres. Quais são as principais coisas que vocês diriam para esses profissionais? Quais são as principais diretrizes para quem vai fazer a avaliação de mulheres com esse perfil, com inteligência preservada e mulheres verbais, né? Quais são essas recomendações? E aí surgiram 37 recomendações. E eu vou ler essas 37 recomendações, cada uma, e vou comentá-las, tá? Porque ela por si só, principalmente se você não tiver muito trânsito no assunto, você talvez não vai entender o contexto. Bom, toda vez que eu trago uma lista aqui desse tipo, tem um monte de gente que nos comentários que reclama, fala assim: ai, mas eu me confundo muito, você explica muito, só fala. Gente, se for só para ter a lista, você acessa o artigo e lê o artigo. Você não precisa de mim, eu não tenho papel nenhum aqui, né? Eu não sou leitor de uma lista aqui, né? Então não tem nenhum problema, De fato, se você já tiver um trânsito no assunto, você pega a lista e lê e pronto, acabou. Mas o meu papel aqui, o papel que eu me disponho, é tentar fazer uma divulgação, tentar explicar, ser mais didático, porque entre as pessoas que estão assistindo estão as pessoas super especialistas, doutores, um monte de pessoas, e tem pessoas assim da academia, né? E tem pessoas que estão iniciando, pais, mães, pessoas, mulheres que querem ter o seu diagnóstico, que não são da área, da bolha, né? Então a gente fica na bolha, a gente acaba ficando muito mal acostumado, porque a gente acha que tem coisas que são óbvias, elas não são. Então quem quiser só saber as 37, acessa o artigo e tal, tá tudo certo. Agora eu vou explicar aqui. Como são 37, são muitos, eu vou dividir em 2 vídeos. Então esse é o primeiro vídeo, depois o segundo eu continuo. Então agora eu vou falar da metade aqui dessas frases. Então eu vou ler a frase e comento um pouco com vocês. Vamos para a primeira. As mulheres autistas aprenderam certas contingências sociais que lhes permite parecer mais típicas. Isso é muito interessante, né? A gente precisa fazer uma investigação que ela é um pouco mais aprofundada, que ela vai procurar saber qual é a motivação social do indivíduo, como ela se sente em cada contexto, porque se eu simplesmente observar o comportamento, muitas vezes eu vou estar vendo um comportamento que é mais típico, mas que ele não descreve de uma maneira mais robusta como aquele indivíduo está se sentindo naquele contexto, como aquela mulher está se sentindo, porque a gente vai encontrando caminhos para parecer, para mudar a aparência
muitas vezes em um certo contexto, né, do comportamento em um certo contexto, mas isso não quer dizer que o comportamento no seu sentido global, porque, veja, deixa eu explicar isso aqui. Comportamento não é só aquilo que eu consigo ver, não é só o comportamento motor, não é só aquilo que é a aparência. O comportamento também é aquilo que acontece dentro da pele. Isso também é comportamento, como eu me sinto num certo contexto. Então eu vou te dar um exemplo. A gente tem aqui, entre os critérios diagnósticos, um prejuízo na expressão das emoções, né? Um indivíduo pode ter aprendido que em certo contexto ele fala certa coisa. E aí ele vai lá e fala, e você diz, não tem prejuízo na expressão das emoções. Mas não quer dizer necessariamente que ele está se sentindo daquela forma. Ou que isso é decorrência de uma necessidade ou de uma motivação para compartilhar essa emoção. Pode ser simplesmente uma regra que ele está seguindo porque ele viu em algum lugar, né? Eu sempre conto essa história, que eu até sempre contava com o nome errado da revista. Eu lia muito uma revista que eu dizia que era tripla, mas não era VIP. Depois eu falei que a minha madrinha ela era VIP. Eu lia pilhas, assim, porque é uma revista que falava de comportamento humano. Então, muitas vezes as coisas estão sendo feitas por uma regra e não porque o indivíduo, de fato, consegue entender um certo contexto. Segunda recomendação. O autismo está cada vez mais mediatizado e as informações disponíveis online, o que aumentou as taxas de autodiagnóstico antes da avaliação clínica. É contraditório isso, né? Tem um aspecto positivo e o negativo, né? Tem muitas pessoas que vão fazer a avaliação que já têm uma certa convicção sobre si. E isso é um fato que as pessoas precisam saber. Os clínicos que vão fazer essa avaliação precisam saber e lidar com ele. Ele tem os seus aspectos positivos e negativos, né? O indivíduo pode ter um autodiagnóstico que é verdadeiro ou que não é verdadeiro. Então a gente precisa cavar um pouco mais aí para poder entender o que é que o indivíduo está falando, que diz respeito a ele mesmo, ele está fazendo uma descrição de fato daquilo que ele está sentindo, ou em que medida que ele também pode eventualmente se confundir com a descrição que ele está vendo sobre uma certa condição, porque ele desenvolveu uma convicção de que ele tem aquela condição. Isso é um desafio para todas as áreas, né? O diagnóstico de todas as condições no campo da psiquiatria. Mas, de fato, nesse campo também, isso é um desafio importante, né? No campo do autismo, isso também acontece muito. Eu sempre comento sobre essa questão. É claro que não existe autodiagnóstico. A rigor não existe, porque o diagnóstico ele é um ato médico. E ele é um ato muito complexo. Não é simples você entender o que é autismo, o que não é. E mais do que isso, você se perceber de maneira adequada. Mas o que também não quer dizer que está sempre errado. Vocês vão ver já na próxima aí. Terceira recomendação. O autismo é visto de forma mais positiva do que a maioria dos diagnósticos psiquiátricos. É visto como uma identidade social que pode dar acesso a uma comunidade e proporcionar um sentimento de pertencimento. Isso é muito comum. Indivíduos com autismo, ou com ou sem, né? Indivíduos que vão procurar o diagnóstico de autismo e que já tem uma certa vivência dentro de uma certa comunidade, tem um sentimento de pertencimento. A gente precisa lidar com essa situação. Se o indivíduo tiver ou não tiver, claro que não é isso que determina se ele vai ter ou não essa condição, mas a gente precisa lidar com ela e entender. Isso tem a ver até com a forma que o médico lida com o indivíduo, né, de uma forma respeitosa. Quer dizer, isso não precisaria nem ser dito, né, porque isso é uma obviedade, mas a gente precisa entender que muitas vezes o indivíduo está passando por esse processo de identificação e de pertencimento. Então a gente precisa ter um cuidado em lidar com essas informações, né, para que o indivíduo possa ter uma desenvoltura e não, eventualmente, a gente produzir mais sofrimento. O que não quer dizer, obviamente, você vai dar o diagnóstico do caso que não é disso que eu estou falando, mas a maneira disso ser abordado. Quarta afirmação, recomendação aqui. As mulheres que procuram avaliação de autismo geralmente têm histórias complexas e diagnósticos anteriores de múltiplas doenças mentais. Isso é um outro problema, assim. Normalmente elas vão procurar, elas já têm um diagnóstico, às vezes, de borderline, de bipolaridade, de depressão, de ansiedade. Isso não quer dizer que essas outras condições não existam, elas podem ou não existir. Esse diagnóstico pode estar errado, né? Então, é um caso de transtorno do espectro autista que alguém deu um diagnóstico errado, ou eles podem existir e serem comórbidos ao autismo. Ou seja, não tem história fácil. Quem quer trabalhar com esse grupo aqui tem que saber que são histórias complexas, que você precisa entender todo esse conjunto de
de apreciações que outras pessoas já fizeram e obviamente, os sinais e sintomas do indivíduo para poder lidar com isso. A grande maioria das pessoas com autismo, aí independe se é homem ou mulher, tem comorbidades, quer dizer, não tem só o autismo, tem também outras condições. No caso do autismo leve, essas condições, em geral, são condições psiquiátricas. Mas é preciso entender qual é a natureza de cada coisa. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo da presença de depressão e ansiedade, que são muito, muito comuns. Veja, a identificação deles, só deles e não do autismo, torna muito difícil a superação dessa situação, porque ela muitas vezes depende do reconhecimento do autismo e todas as implicações sociais, principalmente em termos de habilidades sociais que o autismo traz, para tratar essas habilidades sociais, para fazer um treinamento de habilidades sociais bem legal, para que o desenvolvimento dessas habilidades tenha um impacto sobre outras condições de transtornos psiquiátricos, né? Então é muito importante a gente chegar a uma boa avaliação sobre a presença ou não do transtorno do espectro autista. Nós já passamos da quinta afirmação, mas eu vou fazer a primeira afirmação. A afirmação número 1 é que você precisa curtir esse vídeo. E precisa se inscrever se não tiver inscrito e precisa ativar o sininho, porque aí você recebe todos os vídeos. Eu vou falar aqui de 17 características, eu vou falar de 20 na próxima. Você tem que receber outro vídeo. Então você tem que clicar já no sininho e já botar para receber todos. Senão vai saber pela metade, não adianta nada. Já foi? Já? Então vamos continuar. Quinta afirmação, recomendação. O autodiagnóstico de autismo antes da avaliação pode, às vezes, complicar a avaliação. Aí tem uma opinião que é minoritária, não são todos os 20, poucos falaram isso, mas alguns falaram isso, tá? Opinião minoritária, o autodiagnóstico está frequentemente correto. Essa é uma coisa muito, muito polêmica, tá? Essa opinião é, mais uma vez, reafirmando, ela é minoritária. A maioria acha que, em geral, ele não está correto, ou pelo menos não apontou isso como uma coisa importante, relevante. Essas informações, como eu disse, online, elas acabam complicando muitas vezes essa avaliação. Porque o indivíduo está se descrevendo, mas muitas vezes ele não está falando de si mesmo. Ele aprendeu, ele está confundindo, porque ele aprendeu aquelas características que estão lá no DSM, que estão disponíveis online, e isso pode tornar mais complexa a avaliação. Por isso que é importante fazer uma avaliação com um profissional que seja experiente, que tenha já uma estrada nessa história, que faça uma avaliação completa. Essa avaliação normalmente não vai ser tão curta, ela vai demorar um pouco mais para poder explorar todas essas questões e poder deschavar e separar aí o que é uma convicção do indivíduo e aquilo que é a descrição de fato de uma história de vida e de um conjunto de sinais e sintomas. Sexta afirmação, recomendação. Decepção, confusão e ou raiva podem ocorrer quando um paciente não recebe um diagnóstico de autismo. Como a gente já falou aqui, estava em outra descrição lá, o autismo é um diagnóstico que, em geral, ele é mais bem visto em relação a outros transtornos psiquiátricos, por exemplo. Né? Se eu for colocar, por exemplo, o borderline, ou bipolaridade, né? Ele é um diagnóstico mais socialmente mais aceito. Tem vários fenômenos envolvidos nisso que eu não vou discutir aqui agora. Então, muitas vezes o indivíduo tem um pouco mais de facilidade de aceitar esse diagnóstico. E às vezes ele já formou uma convicção, porque ele já viu lá os critérios diagnósticos, ou às vezes ele já tem até um sentimento de pertencimento, participa de alguma comunidade. Então ele já tem uma história ali que quando você diz, isso não é o caso de transtorno do espectro autista, pode gerar uma frustração, uma raiva, a gente precisa entender isso e lidar com isso, né? Paciência. E é claro que tem tudo a ver com a maneira em que a gente também apresenta essas informações. Então essa é uma recomendação que eu considero muito importante, tá? Sétima afirmação, recomendação. As ferramentas de avaliação padronizadas não estão equipadas para detectar autismo em mulheres adultas de inteligência típica. Olha aqui, gente. Existem 2 protocolos que são muito bons para esse tipo de avaliação. Um é a ADOS 2, no seu módulo 4, que é o ideal para avaliação de adultos, e tem o outro que é a Escala de Responsividade Social, SRS-2, que são 2 protocolos excelentes, mas que, na visão dessas autoras, dessas clínicas experientes, não é o suficiente para a avaliação de mulheres adultas com inteligência típica. Daí a reafirmação daquilo que eu sempre falo, precisa ser profissional experiente, bem formado e experiente. Não estou dizendo que é simples achar, tá? Mas é o que a gente precisa, esse é o ideal. E a gente precisa desenvolver uma sociedade que tenha muitos profissionais que trabalhem com isso, que tenham essa expertise, né? E aí a gente vai construindo isso à medida em que a gente vai também estimulando esse mercado e mais profissionais vão se interessando por isso. Mas é muito importante, faz muita diferença um profissional que seja de fato
experiente na área. Oitava afirmação, recomendação. Os questionários de autorrelato podem carecer de especificidade e serem influenciados pelo conhecimento do paciente sobre o autismo. Eu já falei sobre isso, né? Porque as coisas aqui elas estão totalmente separadas. É muito complicado a gente fazer esse trabalho de separação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os questionários de autorrelato, né? Existem outros questionários que são utilizados, existem outras investigações que o clínico faz, que ele vai conversando, que ele vai cavando ali para encontrar informações mais precisas, boas descrições. Então é importante a gente ter essa clareza que pode haver essa confusão. Nona afirmação, recomendação. Os questionários de autorrelato podem fornecer material para explorar em uma entrevista, especialmente quando os questionários contradizem uns aos outros e as observações do clínico. Continuando, anterior, esses questionários eles não são descartáveis, não é que você não vai fazer. Eles devem ser feitos, mas eles devem ser explorados através da entrevista. A entrevista vai explorar, eventualmente, se tem contradições ou especificação daquilo que está descrito lá, para que a gente possa ter uma clareza melhor, de fato, do que é uma memória, do que é uma descrição de uma característica do indivíduo, do que é uma confusão daquilo que ela leu sobre o autismo. Décima afirmação, recomendação. As avaliações diagnósticas devem, idealmente, ser longas e realizadas em mais de uma sessão, para observar o funcionamento assim que o paciente se cansar e avaliar várias hipóteses diagnósticas com ferramentas relevantes. Não dá para fazer em uma sessão uma avaliação dessa natureza, né? É uma avaliação demorada, não tem jeito. Isso exige que tenha vários encontros, que tenha uma forma de organizar isso, que preveja que ou o cliente vá visitar, o paciente vá visitar o clínico muitas vezes, não já tem com essa expectativa de que vai uma vez estar tudo resolvido, é muito improvável, ou que se faça em coisas mais contínuas e que envolvam muitas horas de trabalho, talvez em vários dias, Isso é importante de se entender. Ou às vezes até também esses encontros online, mas uma sequência de encontros, não é uma coisa simples e rápida, infelizmente. 11ª afirmação, recomendação. Durante a avaliação, a pessoa deve ser desafiada com interação espontânea para observar como ela lida com situações desconhecidas. Essa aqui é interessante, Você tentar observar o indivíduo numa situação real, em que ele está lidando com dificuldades que, de modo geral, são encontradas no transtorno do espectro autista. Isso não é fácil de fazer, O clínico pode explorar e simular, testar algumas situações ali a partir da experiência dele, da interação com o indivíduo, ou pode observá-lo na vida real, que é muito mais complicado. Ou talvez solicitar dele uma descrição de alguma situação real, da realidade, que tenha essas interações mais complexas, 12ª afirmação, recomendação. As dificuldades da pessoa devem, idealmente, ser corroboradas por um informante externo que as conheça desde a infância. Isso aqui é fundamental, gente. Porque um dos condicionantes do autismo, vou colocar um vídeo aqui sobre os 3 condicionantes, Para quem quiser ver lá. Um dos condicionantes precisa aparecer na primeira infância. Então é importante que tenha outros informantes. No meu caso, Luciano, quando eu passei pelo processo de avaliação, eu não tinha já minha mãe é falecida, meu pai, eu não tinha relação com ele, então não eram bons informantes, não dava para ser informantes, então foi o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha que foram informantes, Porque isso é muito importante, ter pessoas que tinham uma visão clara ali do que era a infância desse indivíduo. 13ª afirmação, recomendação. Pedir exemplos pessoais específicos pode ajudar a confirmar que as dificuldades são baseadas na experiência vivida, ao invés da pesquisa do paciente. Então, ao invés de pedir uma descrição da característica, pedir a descrição do comportamento na vida real. Isso é muito legal, isso ajuda a fazer um pouco essa separação necessária do que o indivíduo pressupõe que seja o autismo. Interessante. 14ª afirmação, recomendação. É útil gerenciar as expectativas do paciente, explicando desde o início que a avaliação pode não resultar em diagnóstico de autismo. Então, isso aqui tem a ver com outras coisas que já foram colocadas, com a raiva, que o indivíduo pode ter quando ele não fecha esse diagnóstico. Então, você conseguir fazer um trabalho com essas expectativas antes ajuda a diminuir, provavelmente, essas respostas emocionais que o indivíduo tenha se de fato não for fechado o diagnóstico de autismo. 15ª afirmação, recomendação.
É importante elaborar o relatório final em colaboração com o paciente e compartilhar o conteúdo com transparência. Então, apresentar esse texto para o paciente, discutir com ele, ver se ele concorda, se ele discorda. É claro que aqui não está falando para fazer uma coisa conforme aquilo que o paciente quiser. Por exemplo, se a conclusão é que o indivíduo não tem autismo, dizer que tem, ou o contrário, né? Se ele tiver, dizer que não tem. Obviamente não é isso, não é disso que se trata. Mas que seja um texto que seja colaborativo, para que seja mais com uma formulação que seja mais suscetível de que aquele paciente de fato use, se identifique com o texto, com aquela maneira que está descrita nesse texto. Eu acho que quando se está falando com indivíduos adultos, verbalmente competentes, essa é uma coisa que é muito interessante, né? Muito respeitosa, e ajuda muito nessa relação entre clínico e paciente. 16ª afirmação/recomendação. Nos casos em que o autismo não é diagnosticado, é importante validar as dificuldades do paciente e oferecer outros caminhos para suporte ou diagnósticos alternativos. Eu achei muito legal essa aqui, gente, porque é o seguinte, se o indivíduo não tem o transtorno do espectro autista, mas ele procurou um médico, ele está fazendo um processo de avaliação diagnóstica que é longo, que é caro, né, normalmente, porque isso é muito difícil, infelizmente, conseguir no SUS, né? Não estou falando do caso do Brasil. Se ele teve todo esse trabalho, essa dificuldade, é porque alguma coisa está sendo difícil para esse indivíduo. Tem uma queixa ali que é significativa e que deve ser validada, respeitada e deve ser apoiada naquela dificuldade que esse indivíduo tem, né? Então, a gente precisa dizer o seguinte, ok, não é transtorno do espectro autista. Então, é uma outra coisa, ou não sei o que é, mas não é transtorno do espectro autista. Como é que a gente pode encaminhar para a gente entender o que é? Qual é o suporte que você precisa? Né? Qual é esse apoio? Como é que a gente pode trabalhar para garantir que esse apoio seja dado? Eu achei esse aqui um dos elementos mais importantes que apareceram nessa lista. 17ª afirmação/recomendação. O conceito de traços autistas é útil para explicar aos pacientes por que um limiar diagnóstico de autismo não foi alcançado. Opinião minoritária aqui, tá? Este é um possível deslize para... Abre aspas, somos todos um pouco autistas. Abre aspas, fecha aspas, o diagnóstico é categórico. Eu não concordo de jeito nenhum com essa opinião minoritária. De jeito nenhum. Eu acabei de fazer um vídeo sobre fenótipo ampliado do autismo, que eu vou colocar aqui. Eu acho que esse é um grande problema, essa ideia de que o autismo é uma coisa diferente de qualquer outra coisa, de todas as outras pessoas. Não é, né? Nós vivemos um contínuo em que as pessoas todas apresentam, em alguma medida, traços de autismo. E é importante que os indivíduos saibam disso. Então, pode não fechar o diagnóstico, mas ele pode ter uma série dessas características, ainda que não se configure o diagnóstico, né? Esse diagnóstico não é categórico, sim ou não dá positivo ou negativo no exame de sangue. Isso torna muito difícil para a sociedade, na minha interpretação, agora a opinião minoritária aqui, provavelmente, não sei se é minoritária, né? Porque eu não tenho uma pesquisa dessa. Isso torna muito difícil para a sociedade entender e aceitar os casos de autismo leve. Porque, por exemplo, quando uma pessoa com autismo leve diz quais são as dificuldades dela, todo mundo diz, esse aí eu também tenho, mas esse aí é autista, eu também tenho esse aí. Sim, mas você não tem todos juntos. E, às vezes também diz respeito ao nível de intensidade. Então, quando as pessoas percebem, elas podem ter traços de autismo, mas isso não quer dizer que ela está na mesma condição de uma pessoa com autismo, porque a pessoa com autismo está vivendo muitos desses traços e num nível muito intenso e está produzindo um sofrimento que justifica o diagnóstico. Quando ela entende, acho que minha impressão é que diminui a desconsideração das características da pessoa com autismo leve. A desconsideração do diagnóstico da pessoa com autismo leve, que é muito comum, é realmente muito comum. Eu vejo muitas pessoas com autismo leve reclamando disso, que muitas pessoas, a própria família muitas vezes, não acreditam no diagnóstico, às vezes zomba, às vezes desrespeita em relação a esse diagnóstico. Então, me parece que se a sociedade compreender melhor a natureza do transtorno do espectro autista, isso melhora, tá bom? No próximo vídeo, então, eu trabalho com as 20 últimas, a gente se vê lá. Manda esse aqui, tudo quanto é grupo. Um grande abraço.